Por aqui tudo pronto, bora pra rua para mais uma edição do Fala Vereadora e de carona, vem! Ô Rafa, pelo amor de Deus, vamos pra forqueta? É agora, é já. Circulando pelas ruas de Caxias, mais uma edição do Fala Vereadora de carona. Hoje, com a vereadora Sandra Boneto. Vereadora, o cinto tá colocado, tá tudo certo, podemos seguir viagem? Tudo certo, estamos indo direto pra forqueta. Vamos lá na sua... Lá é a sua terra, né, vereadora? Claro. Lá é a sua região, né? É lá onde que eu nasci, é lá onde que eu pretendo morar a minha vida inteira. E por lá a gente luta, a gente briga, mas não só por Forqueta, mas também pela Caxias. Sim. Aquilo que eu faço por Forqueta, também eu faço por Caxias. Vereadora, a gente está chegando nos últimos dias do ano de 2025. A senhora está vereadora em primeiro mandato, mas a vida comunitária e a vida política não começaram nesse ano. A senhora já foi subprefeita de Forqueta, trabalhou com a Gladys Friis também na Câmara. E como é que tem sido esse ano como vereadora? A senhora via de fora, participou por um momento, mas é mais fácil, é mais difícil, agora que a senhora tem a caneta na mão, digamos assim? Na verdade, são desafios diferentes, né? Eu comecei a minha vida política comunitária com 15 anos de idade, quando eu entrei para o grupo de jovens de Forqueta, né? E cada desafio que a gente enfrenta quando a gente entra em algum lugar é um desafio diferente. Ser assessora da vereadora Gladys também era um desafio, mas ser vereadora é algo muito maior. E eu tenho certeza que eu terei muitos desafios na minha vida ainda, e isso se chama continuar se desafiando, continuar se obstinando, porque a gente é movido por objetivos, né? Sempre. E esses objetivos, às vezes, não somos nós que os forjamos. O objetivo de ser vereadora não foi um sonho meu, mas sim um sonho de toda uma comunidade que queria um representante deles na Câmara de Vereadores. Hoje, então, a minha comunidade de Forqueta tem esse representante. Mas esse representante começou trabalhando para a comunidade aos 15 anos de idade. Então não é nada que surgiu do nada. E a senhora, vereadora, representa a comunidade da Forqueta, a senhora mora na Forqueta? Sim, quando eu era menor de idade, eu tinha 11 anos de idade, até os 11 anos de idade eu morava no interior, na comunidade de São José da Linha Feijó, chamada como Arranca-Toco. Depois disso, para mim poder estudar, porque eu tinha que fazer 6 quilômetros ida e volta para estudar, a pé. Então, depois disso, para mim poder continuar estudando, a gente veio morar em Forqueta, no bairro, que também é interior. Sim. Mas eu morava no interior do interior. Lá pra trás, lá no fundo. Não, nada assim então, né? E quando eu era criança, o que eu achava? A minha escola, ela era até a 5ª série. E eu achava que era até a 5ª série porque não tinha mais filas para ter a 6ª série. Porque a gente é criança, a gente não tem o entendimento que tem hoje, né? Porque elas eram por filas, então era o pré, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. E a 5ª série não tinha porque eu dizia, bom, a sala é pequena, não tem como fazer uma fila da 5ª série. Hoje eu entendo que era uma brisoleta e que as séries eram todas compartilhadas e que depois pra gente poder ir estudar a 5ª série, a gente precisava ir para uma outra escola que tivesse essa série, porque lá só tinha até o 4º ano mesmo. E o meu pai tem o 4º ano, porque era ali que terminavam os estudos deles, porque eles não tinham uma possibilidade de sair, de avançar. Porque imagina, nós começávamos a ir para a escola com 15, 20 colegas, a gente finalizava o ano em 5, 6. Que eram os que conseguiam manter, né? Que conseguiam caminhar esses 6 quilômetros, digamos, né? Então, é muito custoso naquela época para estudar. Hoje, a gente tem tudo. Estuda pelo telefone. Meu Deus, sim, a gente tem tudo. E o que a gente percebe que as pessoas não querem estudar? O meu pai, se ele tivesse estudado, hoje ele seria uma pessoa muito rica.
Porque sem o estudo ele conseguiu criar uma família, ele conseguiu colocar a gente para estudar, ele conseguiu ter a questão de valores da família dele, mas também de se resguardar economicamente. Ele seria um ótimo gestor. Sim. Eu tenho certeza absoluta, porque gestão não se faz com a questão da escola. Também, claro, a gente vai aprendendo, mas se faz também pelo dia a dia. Porque a gente aprendeu desde pequenininho que a gente deveria trabalhar, economizar para guardar para o futuro. Eu não sei hoje se isso realmente é válido, mas a gente sempre guarda esses ensinamentos dos pais. Porque muita gente acumula riquezas. Mas o que é hoje acumular riquezas, né? E aí, chegando no fim da vida, não aproveitou a vida porque acumulou riqueza. Talvez. Ou não acumulou riqueza e também não viveu a vida. É um pensamento muito... É muito complexo. Vereadora, vamos pra urna? Vamos. Por enquanto, essa daqui transparente aqui na Câmara, pode ser? Pode. Eu vou misturar, porque eu vi que a senhora estava espiando as perguntas aqui embaixo. Tamo olhando. Eu vou misturar, né? Vai que a senhora decorou a resposta, né? Vou mexer. A senhora, por favor, tira uma pergunta e me alcança que eu mostro para nossa audiência aqui do Fala Vereadora. Vamos lá. Primeira pergunta de hoje, essa daqui, nossa audiência confere. Vereadora, que atividade te faz perder a noção do tempo, vereadora? Vereadora começa a fazer às 1 da tarde quando vê às 10 da noite. Pois é. Eu acho que... eu falei isso pro meu esposo, né? Que um dia ele me pediu o que me dava mais prazer na vida. Sabe o que me dá mais prazer na vida? É incrível. Trabalhar. É incrível, né? Olha, eu conheço poucas pessoas que admitem isso e falam que verdade. Sejam de verdade. É verdade, porque no trabalho a gente consegue fazer isso que a gente está fazendo eu e tu hoje. Conversar, olhar no olho da pessoa. E eu aprendi também que quando a gente trabalha numa coisa que a gente gosta, a gente realmente tem prazer em fazer. Então, para mim, hoje, trabalhar, sim, é o que realmente eu pisco o olho e terminou o dia. Quando vê, já passou. E o meu trabalho, eu gosto de estar na rua, conversando com as pessoas, na comunidade, no interior. É isso que eu gosto, de ouvir o que as pessoas têm a me dizer e aprender mais com elas. Porque a gente sempre aprende. Eu duvido uma vez que tu saia da Câmara para fazer isso que a gente está fazendo hoje, que tu não aprenda algo da tua vida. Nunca volta igual. Nunca, jamais. Nunca volta igual. Jamais. Vereadora, a senhora tem pretensões maiores na política? Imagino que sim. A gente sempre tem, né? Quem não tem? E a vereadora Sandra Boneto, ela pensa em um dia, lá no futuro, lá na frente, ser prefeita de Caxias? Nunca passou isso na minha cabeça, mas eu ouço algumas pessoas da minha comunidade já me chamando de prefeita. E eu já fui chamada de prefeita de Forqueta. Sim. Então, sim, eu gostaria de ser prefeita da minha comunidade, né? Gostaria de emancipar, sim, Forqueta. Gostaria que Forqueta fosse uma cidade e seria de primeiro mundo. Aí, sim, eu seria a prefeita da minha localidade. Hoje, eu acho que é muito cedo, porque eu comecei há pouco tempo e eu acredito que um prefeito, ele precisa ter muito conhecimento da cidade. E eu ainda não me sinto capacitada para isso, neste momento. Mas e lá nesse futuro? Lá nesse futuro que a senhora pensa, então? Nesse futurinho assim, quando estiver mais capacitada, mais preparada, o que seria a sua principal ação de governo? No 1º de janeiro, lá assinou a posse, a prefeita Sandra vai fazer isso pela cidade, isso para mim é o mais importante. O mais importante é ouvir as pessoas, porque de fato a nossa cidade se constitui de pessoas. Se a cidade se constitui de pessoas, a gente tem que saber o que elas precisam no dia a dia. Exato. Então o gabinete estaria aberto para ouvir todo mundo. Diálogo, a gente só faz gestão se a gente ouvir as pessoas. Aquela nossa capa de jornal do dia 1º é a vereadora Sandra, a prefeita Sandra, a prefeita que conversa com o município. Com certeza. Os munícipes, né? A gente precisa conversar com todas as pessoas para entender o que cada uma precisa. Porque as pessoas do interior precisam de uma coisa, as pessoas da cidade precisam de outra, as pessoas que moram na periferia, outra e assim por diante. Cada um tem a sua demanda específica. Eu não posso aplicar um processo de gestão para todos igual. A gente tem uma cidade que ela é totalmente diferente e de pessoas totalmente diferentes.
conversa, estuda e aplica. Exatamente. Essa ordem. Tem que ser. Vereadora, então já que a senhora não quer ser prefeita por enquanto, talvez no futuro, Talvez. vamos voltar para nossa urna aqui então. Vamos seguir nessa nossa urna vamos aqui. Lá. Vou dar mais uma mexidinha, tá? Perfeito. Vai que a gente pega a mesma pergunta. Vai que sai. Ah, já guardei aqui no cantinho. Já separei, né, vereadora? Por favor. Essa aqui que essa tá meio bem de aberta. cima. Essa aqui tá meio aberta. Vamos ver. Ih, essa aqui eu já sei a resposta. Ó, essa aqui é fácil demais. Qual é o seu lugar favorito em Caxias para pensar? Em Caxias, a minha comunidade, né? Forqueta. Se tu me pedisse qual o lugar que me dá energia, é em Caravaggio. Mas daí é em Farroupilha. Sim. Mas também vale, vereadora. Também vale. Vale. Quando eu estou atormentada por qualquer coisa, que eu sinto que a minha energia baixou, que eu não tô bem, que eu me sinto angustiada, o lugar para mim recompor todas essas minhas energias é em Caravaggio. Senta lá, assiste a missa quando dá, faz uma oração. Não precisa nem assistir a missa. Só de estar no ambiente. Só estar naquele ambiente, respirar aquele ar puro e refletir. Pensar o que será de agora para diante e que Nossa Senhora me dê forças. Eu saio de lá como se eu tivesse reiniciado, como se tivesse dado um reset e iniciado tudo de novo. Então esse é o seu lugar, ou na sua comunidade, ou em Caravaggio. Muito bem. Vereadora, a gente está se aproximando ao destino da sua carona de hoje, que a gente vai mostrar na sequência onde é e o que vamos fazer por lá. Eu queria que a senhora olhasse para a nossa lente e deixasse um recado para o seu eleitor, para o seu não eleitor também, porque a senhora é vereadora de toda uma cidade. Enfim, uma mensagem final para a nossa comunidade caxiense. Bom, eu queria dizer para toda a nossa comunidade caxiense que esta vereadora está vereadora pelas pessoas. O meu trabalho justamente é por cada um de vocês que me procura e que o meu gabinete está de portas abertas para receber qualquer um de vocês. Muito bem, vereador, estamos quase chegando. Vamos nos preparar para descer? Vamos. Vamos lá, acompanha. Vereadora Sandra, chegamos a um dos destinos da sua carona. Onde estamos, apesar de ser meio redundante, e o que estamos fazendo aqui, vereadora? Nós estamos na praça de Forqueta, né? Essa praça que a gente pediu para arrumar ela, para deixar ela bonita há muito tempo. É desde 2019, quando eu fui trabalhar com a vereadora Gladys, que a gente pede para a gente deixar esse local atrativo para as pessoas virem, para os turistas e tudo mais. E este ano nós conseguimos, através de uma parceria com o Vale Trentino e também com o Weber, da Secretaria. Então nós conseguimos fazer com que a praça ela ganhe mais presença das pessoas da comunidade aqui, porque antes ela estava totalmente abandonada e a gente precisava revitalizar, mostrar que esse espaço deve ser ocupado pelas pessoas da nossa comunidade. Desde 2016, que a Praça de Forqueta sempre recebe uma decoração, sempre alguém faz alguma atividade para deixar ela bonita, principalmente no Natal. Teve um ano que eu resolvi que eu não ia fazer porque, deixa assim, deixa que os outros fazem. Na noite de Natal, uma criança que eu não conheço, eu não sei quem ela é, veio para mim e pediu: tia, por que esse ano a tia não colocou uma luzinha de Natal? A partir daquela noite, daquele instante, eu jurei que sempre nessa praça, não, independente de quantas luzes teria, mas teria uma luzinha de Natal para as crianças. Então esse é o nosso trabalho e é nosso dever como seres da comunidade a gente poder fazer a diferença para as pessoas. Vereadora, chegamos agora sim ao ponto final da sua carona e aqui também tem indicação sua. Sim, Rafa, aqui tem indicação por causa da estrada, né? A gente tem a estrada aqui São Martinho, né? Que é uma estrada que é essencialmente utilizada por essas famílias que têm produção. Para a questão turística, a gente está aqui na família Boff, que eles têm produção de uvas de mesa, eles têm cantina, agora um restaurante abrindo, né? E o que falta é aquilo que o poder público tem que dar, que é
as estradas com qualidade para turista vir, para poder escoar a produção e tudo mais. Então isso a gente tem indicações, a gente já fez pedidos, mas a gente precisa avançar para que as pessoas queiram empreender aqui na colônia, na agricultura, porque daqui a pouquinho ninguém mais vai estar querendo empreender pelas dificuldades do escoamento de produção e pelas dificuldades de vir num local onde a estrada é péssima. Vereadora, estamos encerrando nossa carona de hoje. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por nos trazer até aqui. Muito obrigada eu por participar deste programa, pela essa carona. A gente conversou muito, a gente trocou várias ideias e, como eu disse, sempre fica o aprendizado de mais uma tarde de conversa e de histórias para contar, né? Muito obrigada. Obrigado, vereadora. A playlist completa do Fala Vereador e Fala Vereadora, a audiência confere conectando aqui no QR Code do canto da tela. Muito obrigado, até a próxima.